Hora do debate dos comentaristas aqui na Turma do Bate-Bola. Agora, escalação pronta aqui. Edu Panzi, tudo bem, Edu? Tudo bem, Léo. Natália Fiuza, também aqui. Tudo bem, Nath? Tudo bem, Léo. Ale Oliveira. Opa, que honra, hein? Que eu sei que tem que brigar aqui, né? Vamos contar bastidores, 30 segundos aqui. Sim, sim. O que você aprontou para derrubar o HG do debate e se garantir? Eu fui direto na diretoria, na alta cúpula, e falei algumas verdades que eu tinha guardado na manguinha aqui. Entendi. Na manga do colete. Isso. O Everton Guimarães hoje está no bastidores, o Ale está com a gente aqui no debate. Então vamos lá, vamos começar falando do Cruzeiro, que no final de semana perdeu um jogo que realmente não estava no script. Ô Ale, o que está acontecendo com o Cruzeiro? Que nunca foi um time de fazer muitos gols, mas perdia os gols. Agora nem perdendo o Cruzeiro tá. Aliás, tem menos gols do que o América, vice-lanterna do campeonato, né? Então isso é um motivo talvez de preocupação da comissão técnica. Mas eu acho que tem a ver também com os adversários. Não é uma coincidência, por exemplo, se essa turma que está na parte de baixo da tabela, o Cruzeiro, principalmente como mandante, tem dificuldade. Então foi assim contra o Curitiba, foi assim contra o Cuiabá, foi assim agora contra o Goiás. Quando pegou o Fortaleza também não estava jogando tudo isso. Então são adversários em que o Cruzeiro tem que ser protagonista, tem que criar, tem que partir para cima do adversário. E aí eu acho que falta um pouco de criatividade. Isso tem um pouco a ver com a limitação técnica do elenco, que tem a ver com a limitação financeira também do clube. Então, acho, por exemplo, de criadores ali, no meio-campo você vai encontrar o Vital. Nesse jogo, por exemplo, ele não teve bem, e aí você não tem criadores, você tem volantes que ajudam demais no momento defensivo, mas no momento ofensivo participam muito pouco. E você depende fundamentalmente do Bruno Rodrigues, que é o jogador mais talentoso da linha de frente. Então, acho que são alvos que o adversário pode marcar com alguma facilidade. E se não dá tudo certo, se esses caras não estão jogando muito bem, o Cruzeiro naturalmente vai ter dificuldade. Ô, Du, tá na hora do Pepa repensar a estratégia de jogo? Porque falar que o Pepa remodelar o time é muito difícil, o Cruzeiro não tem um elenco para fazer grandes mudanças, mas a estratégia de jogo, porque o Ale citou aqui, nos jogos em casa que o Cruzeiro precisa propor o jogo, ser protagonista, não está funcionando. E aí o Cruzeiro tenta marcar a saída de bola do adversário. Será que mesmo jogando em casa, o Cruzeiro tem que dar bola para o adversário, para jogar como se estivesse fora de BH, Du? Ô Léo, assim, eu acho que nem fora de casa o Cruzeiro dá a bola para o adversário. É o adversário que se abre, que vai para cima e o Cruzeiro aproveita os espaços. O Cruzeiro, vários jogos fora de casa, ele foi para e passo ali, posse de bola com o adversário. E o adversário foi para cima. A diferença é que, depois que o Cruzeiro teve um ótimo início de Campeonato Brasileiro, em 6 jogos, 4 vitórias, ele chamou a atenção dos outros clubes. Todos ficaram atentos, passaram a estudar melhor. O Cruzeiro deixou de ser apenas o time que voltou para a Série A, ficou 3 anos na Série B. Opa, esse time está jogando bem. O que está acontecendo? E estudaram uma maneira de impedir com que o Cruzeiro fosse superior, vencesse seus jogos, e encontraram uma maneira, principalmente jogando aqui em Belo Horizonte. As equipes se fecham melhor e tiram os espaços do Cruzeiro. E o Cruzeiro sem espaço tem muita dificuldade, muito dentro disso que o Ale falou, a falta da qualidade técnica. Agora, eu tenho sentido falta de outro aspecto, né? O Cruzeiro do início do Campeonato Brasileiro era um time que marcava alto, pressionava a saída do adversário, roubava a bola no campo de ataque. Quando você rouba a bola do seu adversário na saída dele, você pega esse adversário desorganizado, desmontado defensivamente, então aí você encontra os espaços. Eu estou sentindo um Cruzeiro sem capacidade física para fazer esse tipo de marcação alta. Eu não estou conseguindo enxergar essa marcação alta. Então, talvez o Pepa tenha que fazer mudança de peças, rodar um pouco mais o elenco, ou então rever mesmo a maneira de jogar. Agora, quando você fala de maneira de jogar, seria um Cruzeiro reativo, defendendo e saindo em contra-ataque? O Cruzeiro não foi em Portugal buscar o Pepa para jogar em contra-ataque. Se eu pegasse um treinador mais barato, o Jair Ventura, que só defende e sai em contra-ataque, sabe fazer muito bem isso. Eu acho que seria um grande desperdício você ter um treinador como um Pepa jogando fechadinho e contra-ataque. Ô, Nath Fiuza, o Pepa, a gente não conhece tanto o trabalho do Pepa, o pouco que a gente conhece tem sido muito elogiado, mas nos últimos jogos o Cruzeiro teve uma queda. É mais responsabilidade do Pepa, que precisa buscar alternativas, ou é mais responsabilidade dos caras lá dentro do campo que não estão resolvendo? Ô, Léo, eu acho que essa responsabilidade precisa ser dividida porque
a obrigação do técnico é fazer o time criar oportunidades de gol. A gente já falou isso aqui várias vezes e o Cruzeiro, de algumas rodadas atrás, do início do campeonato, era um time que tinha muita produção. Tanto que, por vezes, o Cruzeiro não vencia, não conseguia um bom resultado, mas a gente falava, mais uma vez, o Cruzeiro que foi superior ao adversário, criando mais chances, e o grande problema eram as finalizações. O Cruzeiro finalizava muito errado e desperdiçava as oportunidades. Então, agora que o time não tem conseguido encontrar espaços para criar, passa pelo trabalho do Pepa, mas passa pela limitação de quem está em campo. E aí é por isso que eu acho que o Matheus Pereira, apresentado hoje, pode ser uma peça muito importante. O Edu falou uma coisa, não é questão de ter ou mais a posse de bola, é ter espaços. O exemplo foi o jogo contra o Curitiba. Em determinado momento do jogo, o Curitiba tinha a bola. A gente até chamava a atenção no início da transmissão, o Cruzeiro hoje está diferente, não está ficando tanto tempo com a bola, está mais com o Curitiba. E ainda assim ele não tinha os espaços. Contra o Flamengo, lá no Maracanã, não é que ele jogou só no contra-ataque, mas ele aproveitou a brecha do adversário. É por isso que eu acho que talvez contra o Atlético Paranaense, contra o Palmeiras, contra o Botafogo, são os confrontos que estão pela frente, o Cruzeiro pode tentar explorar mais isso. E quando ele tiver que encontrar espaços, ele precisa de gente com mais capacidade técnica para fazer isso. E é aí que entra o Matheus Pereira. Ô Ale, o Edu Panzi falou que o Cruzeiro não está conseguindo se impor fisicamente como conseguia se impor em cima dos adversários. Eu acho isso muito importante porque diversas vezes, acho que todos nós dissemos aqui, que o Cruzeiro poderia não ter tecnicamente um time tão bom quanto adversários que ele tem no Campeonato Brasileiro, mas que ele não poderia jamais correr menos. Ele teria que correr, inclusive, mais para tentar suplantar esses adversários. Você está sentindo o Cruzeiro com um problema físico, Ale? Eu acho que talvez tenha perdido um pouco da intensidade. Quando eu falo que tem que dar tudo certo, é do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico, né? Daí do jogador jogar bem, e do ponto de vista físico, né? Um time muito saudável, né? Com uma intensidade, uma dinâmica que impressionou nos primeiros jogos, né? E eu não tenho sentido isso. Acho que é um conjunto, né? Agora, vou insistir ainda nesse... Se você pegar os principais jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, você vai encontrar contra o Flamengo no Maracanã, muito menos posse de bola, né? Você vai pegar o Internacional fora, foi um outro bom jogo. Você vai pegar metade do jogo contra o Fluminense aqui no Mineirão, o Fluminense Superior. América, né? O América aí até uma exceção, porque o gol sai rápido e aí muda um pouco a característica do jogo. Mas esses adversários que eu tô citando aqui, mesmo o Grêmio, que é o vice-líder do campeonato. Na Copa do Brasil, o Cruzeiro fez bons jogos contra o Grêmio. E aqui ganhou, né, no Campeonato Brasileiro, no Independência. Então, eu acho que esse aspecto do Cruzeiro não ter a responsabilidade... O Cruzeiro não precisa parar de jogar, não é essa a ideia. Mas não ter a responsabilidade de... né? Quando o Curitiba teve mais posse de bola que o Curitiba. Então, essa responsabilidade que eu acho que não bate com os jogadores que o Cruzeiro possui. Jogadores que vão dar um passe desequilibrante, que vão fazer uma jogada desequilibrante. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que o Cruzeiro, independente do percentual de posse de bola, ele funciona melhor, ou tem funcionado melhor, e eu Deus...